nós iremos dar um passo um pouco mais amplo, um pouco mais largo, vamos falar assim. E nós iremos falar das fontes chaveadas. Até agora nós trabalhamos com as fontes lineares. Então, isso aqui já foge um pouquinho à eletrônica básica. Já é no degrau do estudo da eletrônica, poderíamos dizer que o passo de reconhecimento, o primeiro passo da eletrônica avançada. Entender como funciona uma fonte chaveada. Então, nós temos aqui a seguinte situação. É óbvio que aqui está cortado, eu não tenho isso aqui ligado na rede elétrica, mas aplica-se 110 ou 220 volts de tensão aqui, nesse ponto, fase e neutro, no caso fase aqui e neutro aqui, ou fase aqui e neutro aqui, já que a tensão alternada não possui polaridade definida. E a partir dessa tensão aqui, se tem os diversos níveis de tensão que se precisa desse outro lado, com as correntes e as potências necessárias para alimentar os diversos circuitos. Isso aqui é uma fonte de computador desktop e, naturalmente, aqui nós temos vários níveis de tensão, com vários níveis de corrente. Todas essas tensões e todas essas correntes subtraídas de uma única tensão, da tensão alternada que entra aqui, sendo ela 110 ou 220 volts. Veja que se tiver aqui em 220 volts, teremos aqui as mesmas tensões. Então a gente vai ter aqui 5 volts, Power Good, 5 volts standby, esse fio que eu estou tocando, 3.3 volts fio laranja, lá embaixo estou tocando. Nós teremos o fio vermelho aqui, as tensões de 5 volts, fio azul, a tensão de menos 12 volts, fio amarelo, a tensão de mais 12 volts. Mas se nós mudarmos aqui a entrada para 110 volts, continuará aqui existindo as mesmas tensões com os mesmos níveis de corrente. Uma outra questão interessante aqui é o entendimento do que a gente já estudou até agora com relação à rede elétrica. A gente sabe que em uma fonte linear a gente faz uso de um transformador, a tensão alternada incide primeiro em um primário de um transformador, o transformador vai induzir tensão do primário para o secundário, formando os diversos níveis de tensão no secundário que a gente precisa para alimentar os circuitos, nos dando condição então de manusear a tensão da rede elétrica. É possível então, a partir do transformador, do secundário do transformador, fazermos a tensão de 5 volts, de 12 volts, de 24 volts, de 3 volts, a tensão que a gente quiser, né? E poder manipular, poder pegar, poder trabalhar, poder operar aquela tensão. Na fonte chaveada, a tensão não incide sobre um transformador. Na fonte chaveada, a tensão incide direto na placa, dentro dos componentes eletrônicos, é enviada para uma ponte retificadora de diodos, não tem transformador entre a tensão e a ponte. Essa tensão é retificada na ponte de diodos, filtrada pelos capacitores eletrolíticos, para só depois ela ser manipulada aqui dentro. Mas observe o seguinte, eu aplico aqui, como é o nosso caso, 220 volts de tensão alternada aqui. Essa tensão é submetida a uma ponte retificadora de diodos, que é essa aqui. Essa ponte retificadora de diodos irá converter essa tensão de tensão alternada em tensão contínua pulsante. Mas o valor permanecerá o mesmo, ou seja, aqui entra 220 volts ACV e aqui nós teremos 220 volts DCV.
sendo 110 positiva e 110 negativa. Quando essa tensão passar para ser filtrada pelos capacitores eletrolíticos de filtro, teremos o acréscimo da constante de 1,41. Então, aqui nesses dois capacitores agora, nós teremos aproximadamente 310 volts ou mais. Porque se a tensão estiver um pouco mais alta que 220 volts, aqui também vai estar mais alto. Isso aqui pode chegar até 340 volts, 350, dependendo do nível de tensão que esteja aqui na tensão de entrada, que às vezes está um pouco maior que 220. E agora, entre os capacitores aqui, que tem uma única tensão de 310 volts aproximadamente, e a saída da fonte, nós teremos tensões diversas aqui com valores diferentes. Nós sabemos que quem reduz essa tensão do valor maior para o valor menor e faz os valores de tensão que a gente precisa é o transformador. E o transformador está aqui, eu estou tocando nele. Esse transformador chama-se chopper, ele vai existir em todas as fontes de alimentação de todo tipo de equipamento, desde uma fonte de notebook a uma fonte de televisão. Porém, transformadores não induzem com tensão contínua. E a tensão que nós temos aqui é 310 volts contínua. Então, como é feito para que esse transformador possa induzir? É feito da seguinte maneira. Uma linha de tensão aqui do positivo de um desses capacitores é enviada para um dos lados do primário do transformador. O transformador só tem dois pinos no primário, entrada e saída, para receber, no caso, fase neutra da rede elétrica. Então, vamos imaginar que nós pegamos aqui a tensão positiva de 310 volts e aplicamos em um dos pinos do primário desse transformador. O transformador imediatamente receberá essa tensão de 310 volts, mas não induz. Por que não induz? Porque a tensão aqui é contínua. Se eu pegar o outro lado do capacitor e ligar direto no transformador, vai entrar em curto, vai explodir, estoura o transformador ou estoura a fonte. Então essa tensão agora, um lado vai entrar no transformador, mas o outro lado do transformador não vem para o negativo do capacitor. Ele irá para um transistor, se a fonte for de alta potência, ou para um circuito integrado, se a fonte for de média ou pequena potência. Não são todas as fontes que utilizam esses transistores para chavear. Quando a fonte precisa de potência pequena e de tensão com corrente baixa, dispensa-se isso aqui. Existem muitas fontes de televisores, muitas fontes de equipamentos de refrigeração, muitas fontes de equipamento de áudio e até de notebooks que não têm os transistores. É feito tudo direto no CI. Por quê? Porque a potência é baixa e como a potência é baixa, a corrente elétrica também sendo baixa, esquenta menos. E em esquentando menos, o CI poderá fazer esse trabalho. Se eu tirasse essa placa com todos os transistores aqui e fizesse a ligação direta para os circuitos integrados, a fonte oscilaria do mesmo jeito, teria da mesma forma 310 volts aqui, haveriam aqui as tensões de 5, 12, 3.3 e assim sucessivamente, mas o CI não suportaria por muito tempo, porque como a potência é alta, ele esquentaria e queimaria. Por isso, os transistores para auxiliar, podendo ser bipolar, MOSFET ou os dois juntos trabalhando na mesma fonte. Então, o que é que acontece? Um lado da tensão vai para o transformador, o outro lado da tensão vem para o transistor. Geralmente, se for MOSFET, para o dreno de um transistor MOSFET. Se for bipolar, para o coletor do transistor MOSFET. E uma outra linha de tensão a partir do transformador, geralmente de 5 volts ou 12 volts, vai alimentar o CI-PWM. Aqui existem dois CIs, mas somente um é PWM. Podendo ser esse aqui ou esse aqui. Pois bem, o CI-PWM recebe essa tensão de 12 volts, que passa aqui, chama-se tensão de feedback, é o nome que se dá essa tensão. Ela energiza o CI-PWM e o CI-PWM agora vai atuar
nos gates dos transistores, se forem MOSFETs, ou na base, se forem transistores bipolares, com pulso de onda quadrada, para fazer o transistor chavear. O transistor chaveando irá oscilar a tensão contínua de 310 volts que está no primário do transformador. Como o transistor oscila aqui entre 30 e 100 mil vezes por segundo, altera a frequência aqui. A frequência no capacitor é 60 Hz, mas a frequência no transformador passará de 30 a 100 mil Hz. Nessa hora, essa tensão em alta frequência, mesmo sendo contínua, ela gera uma forma de onda chamada trapezoidal. Essa forma de onda trapezoidal permite que o transformador se magnetize e induza a tensão do primário para o secundário. Vai aparecer aqui no secundário do transformador tensão alternada de diversos valores aqui, dependendo do enrolamento do secundário. E aqui agora pode-se ter a tensão para 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, que serão mais uma vez retificadas pelos diodos que estão nessa outra parte aqui do dissipador de calor, filtradas pelos capacitores eletrolíticos de filtro, para que se possa ter as tensões que se precisa aqui em DC para poder trabalhar. Em uma fonte chaveada, é sempre assim, não importa qual seja o modelo. A parte primária da fonte é separada da parte secundária. O transformador chope recebe a tensão aqui no primário, vai induzir para o secundário, haverão tensões alternadas de valores baixos aqui no secundário, que serão retificadas pelos diodos, filtradas pelos capacitores, para serem, como eu já falei, utilizadas aqui. Porém, como é que o oscilador PWM consegue oscilar o gate dos transistores MOSFETs ou a base dos transistores bipolares se ele está desse lado da fonte e a fonte é separada do primário para o secundário? Essa oscilação é feita pelo fotoacoplador, que está aqui. Então, nós temos do lado de cá o fotodiodo e do lado de cá o fototransistor. Essa tensão de amostragem, chamada tensão de feedback, que geralmente é uma tensão de 12 volts ou de 5 volts gerada aqui, vai alimentar o PWM. O PWM vai oscilar, gerar um sinal de onda quadrada. Esse sinal de onda quadrada vai atravessar para o outro lado da fonte pelo fotoacoplador e agora vai atuar nos gates dos transistores MOSFETs ou nas bases dos transistores bipolares para que possa haver chaveamento entre dreno e supridouro, se for um transistor MOSFET, ou entre base entre coletor e emissor, se for um transistor bipolar, para haver a oscilação no transformador. Por isso mesmo, quando se pega uma fonte de alimentação, de qualquer que seja o equipamento, e se verifica que existem as tensões no capacitor principal da fonte, mas não tem tensão saindo no secundário da fonte, não importando agora qual seja o equipamento, não interessa se é uma televisão, se é um som, como eu já falei, se é a fonte de um notebook, qualquer fonte, o problema certamente estará no circuito de oscilação. Então, ou nós temos um curto qualquer aqui no secundário e não está deixando chegar a tensão de 12 volts ou 5 volts para alimentar o PWM, ou nós temos essa tensão, o PWM está alimentado, mas não está oscilando porque o fotoacoplador se danificou, não está passando de um lado para o outro, ou o próprio circuito está com defeito e por essa razão ele recebe tensão, mas não oscila, não gera o sinal de onda quadrada, consequentemente não excita os transistores aqui para haver a modificação da frequência da fonte aqui no primário do transformador. Essa é uma pequena explicação básica, como eu falei, é uma noção de como funciona uma fonte chaveada, apenas para que a gente possa entender o princípio de funcionamento de uma fonte chaveada,
Naturalmente existem muitos modelos de fonte chaveada com diversos projetos diferentes, mas o princípio de funcionamento será sempre esse que eu expliquei aqui. Isso aqui já pode ser considerado os primeiros passos do caminho da eletrônica avançada. Eu quero me dirigir a você que sonha em aprender eletrônica. Você que vê os equipamentos eletrônicos, que já viu uma placa, uma fonte de alimentação, de qualquer que seja o equipamento. Isso pode ser desde uma placa de vídeo de um computador a uma placa de TV, uma fonte de TV, seja ela LCD, seja ela de LED, seja ela mais nova ou mais antiga. A eletrônica é a mesma, aplicada nesses circuitos que formam a inteligência artificial e produzem um efeito que na maioria dos casos é imagem e som. O problema é que nós sabemos que muitas pessoas têm o sonho de aprender a lidar com isso. Gostariam de aprender a pegar um equipamento como esse, olhar para ele, saber o que é cada coisa daquela ali, cada componentezinho daquele ali, o que significa. Pegar um instrumento e saber analisar. É muito, mas muito significante quando você vê um equipamento que está paralisado eletronicamente, você abre ele, você domina aquilo ali, você sabe consertar. Tem o sabor de saber vencer aquele defeito e a realização pessoal de ter aquele conhecimento. Eletrônica, antes de ser uma profissão, é uma terapia. É possível você curar vários problemas, inclusive depressivo, estudando eletrônica, se você gostar, se você se apaixonar por aquilo ali, se você realmente se dedicar àquilo ali e fizer daquilo ali mais que uma profissão, um hobby, né? Uma terapia, como eu falei. Pois muito bem. Para você estudar eletrônica, para você vencer isso tudo, desafiar esse mundo da eletricidade, da corrente elétrica, dos componentes eletrônicos, dos circuitos eletrônicos, você não precisa muito não. Basta ter alguém com boa vontade, alguém com honestidade, alguém com amor pelo que faz, querendo te ensinar, e você na outra ponta, dedicado, querendo aprender, que dá resultado. Aprende sim, vai desenvolver e vai chegar a um nível de conhecimento satisfatório. Para estudar eletrônica, precisa no mínimo 2 etapas. Em primeiro lugar, entenda o seguinte: eletrônica ninguém vence. É uma ciência que não se pode chegar ao fim. Quanto mais se estuda, mais se aprende, mais se desenvolve, mais se tem para aprender. E eu estou querendo dizer para você, que está vendo esse vídeo, que para aprender eletrônica, para aprender tudo isso que eu estou passando aqui, não precisa você sair da sua casa. Não é necessário você se arriscar nas estradas, na noite, nos trânsitos, para aprender não, nem frequentar uma escola de ponta, muito menos gastar o dinheiro absurdo para aprender tantinho assim. Como eu acabei de te falar, para aprender eletrônica precisa dos 2 principais esteios. Um professor que fale claro, que gosta de ensinar, que vai te passar o conteúdo repetindo até você aprender. E você, do outro lado, aceitando isso, se desenvolvendo e querendo cada vez mais conhecer. É natural que não se pode aprender essas coisas pulando etapas. Há uma escada, um degrau de aprendizado. E como é esse degrau? Primeiro, para se aprender eletrônica, é preciso aprender eletrônica básica. E o que é eletrônica básica?
Eletrônica básica é você conhecer individualmente os componentes eletrônicos que compõem qualquer circuito eletrônico. Isso agora pode ser a fonte de uma TV, como eu falei, a fonte de um computador, a fonte de alimentação de qualquer que seja o equipamento, a placa-mãe ou placa lógica de qualquer que seja o equipamento. Para quando você colocar aquele equipamento diante de você, tirar a tampa dele e encontrar o circuito eletrônico, olhar para aquele circuito e saber identificar visualmente cada componente daquele ali. O que é o componente, o que ele está fazendo ali, como se analisa aquele componente para saber se ele está bom ou se ele está ruim ali dentro do circuito e qual é a função que aquele componente está fazendo ali, interligado a outros componentes, associado a outros componentes, para fazer um trabalho. Isso é eletrônica básica. É a primeira coisa que se precisa ter para poder, a partir daí, se avançar num projeto de conhecimento. É o alicerce seguro, bem feito, para você avançar agora para onde você quiser ir na área da eletrônica. Você pode fazer esse curso comigo na sua casa, no conforto do seu lar. Veja como. Se você me contactar e optar por fazer esse curso de eletrônica básica, o curso são 20 semanas, explicando, desenhando, mostrando, medindo, testando cada componente individualmente. Mas como é que você vai ter acesso a esses componentes? É simples. Quando você opta por fazer esse curso comigo, eu te mando pelo correio um projeto como esse aqui. Chama-se Laboratório Protoboard. Protoboard. Pronto. Sabe para que serve? Para você associar os componentes aqui, interligá-los em série ou em paralelo, medir, testar, energizar. Olha, tem uma tomada elétrica da rede elétrica, tem um transformador de corrente que vai reduzir essa tensão para que você possa manusear sem risco, para que você possa do outro lado aqui, ó, pegar com a mão, tocar com os dedos, fazer interligação sem risco de acidente, sem risco de choque algum. Tá entendendo? Então se você optar por fazer o curso de eletrônica, no pacote você recebe o laboratório Protoboard feito por mim, pronto, para você ir ensinando como é que você usa, como é que liga, como é que testa, como é que faz qualquer coisa aqui. Você faz com o meu acompanhamento. Depois do laboratório Protoboard, você também recebe no pacote os componentes eletrônicos que existem dentro do circuito para que você possa testar, medir, conhecer, ligar, interligar um ao outro, energizar, saber como funciona, ver o princípio de funcionamento de cada um. Então, recebe o laboratório para você fazer as práticas, recebe os componentes da eletrônica que fazem parte de todos os circuitos eletrônicos que você possa imaginar. Às vezes muda apenas o formato, o modelo, mas o componente, isso aqui é o conjunto dos componentes que formam um circuito eletrônico, para você conhecer um por um. Saber quem é, como é que testa, como é que mede, o que é que ele está fazendo, o que é que ele faz no circuito, como é que ele se comporta quando está energizado. Feito a eletrônica básica, se você gostar, se interessar e acreditar em você, no seu potencial, você pode fazer agora eletrônica avançada. Aí não, aí agora nós iremos para dentro dos circuitos. Já sabendo os componentes eletrônicos, conhecendo os componentes eletrônicos, sabendo medir os componentes eletrônicos, sabendo operar esses componentes com corrente elétrica, energizados ou não, sabendo utilizar instrumento multímetro, sabendo utilizar ferro de solda, sabendo usar sugadores de solda, ou seja, você já tem uma base muito bem feita, eis o nome, eletrônica básica. Já tem o básico. Se você tem o básico, nós podemos partir para o avançado. Aí no avançado agora é no equipamento.
Aí agora você já vai poder abrir um equipamento de som, você já vai poder abrir uma televisão, você já vai poder abrir um Xbox, um PlayStation, você já tem condição de fazer uma intervenção numa placa de um computador, numa placa de qualquer que seja o equipamento, naturalmente, com a minha orientação. É mais um curso, é o curso avançado. E você pode e deve investir. Olha, quando você aplica o teu dinheiro em conhecimento, você não está gastando, você está investindo em você. Acredite no seu potencial. Então, me procura, manda um zap para mim, vamos conversar que eu posso ensinar eletrônica para você.